Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar uma breve introdução sobre o DNS, como funciona e como a gente implementa ele. Aqui no slide 1, o DNS, ou Domain Name System, é um sistema de resolução de nomes, ou seja, transforma nome em IP ou IP em nome. E para que ele serve? Concorda que é muito mais fácil lembrar um site como www.google.com do que 216, 58, 211, 142? Imagina ter que lembrar de cada IP de cada site que você precisa acessar. Seria inviável, né? Então, aqui nesse slide, a gente tem um exemplo bem básico de como é uma resolução de nome DNS. O cliente 1 pergunta para o servidor quem é o cliente 2. Essa pergunta poderia ser feita através de um ping, por exemplo. O servidor, por sua vez, já tem uma base de dados com os registros dos nomes das máquinas, que se registraram via DHCP. Se você não sabe o que é DHCP, confere lá minha videoaula anterior, que a gente já falou sobre DHCP, o que ele é e como implementa. Então ele vai até o registro do cliente 2, verifica qual o IP e devolve para o cliente 1. No caso aqui, 192.168.0.10. Todas as consultas ficam registradas numa tabela chamada de cache DNS, para que quando o cliente 1 precisar se falar com o cliente 2, ele não precise perguntar novamente ao servidor DNS. Ok, aqui no slide 2, no DNS existem dois tipos de consulta, a resolução de nome e IP e a consulta reversa, que verifica o IP e devolve o nome. Essa segunda é mais utilizada por servidores de e-mail, que precisam verificar se aquele IP realmente usa aquele nome. Caso não exista essa zona reversa, os e-mails desse domínio acabam parando na caixa de spam dos outros domínios, dos outros e-mails, por eles não serem confiáveis e por não serem verificados. Então, como é que funciona a consulta DNS de uma visão mais baixo nível? Aqui o cliente DNS faz uma consulta recursiva ao servidor local, ou seja, aquele que está dentro da empresa. Se o servidor local não souber quem é aquele endereço, ele faz uma consulta iterativa aos servidores root hints, ou dicas de raiz. Como esse conteúdo é muito extenso, eu vou me focar aqui apenas no básico, para a gente entender como funciona o DNS de uma forma mais simples. O servidor local pergunta ao servidor raiz quem é Microsoft.com. Um servidor raiz é sempre identificado como ponto, então esse ponto vai na frente do Microsoft.com. O raiz não sabe quem é, mas ele conhece quem sabe, então ele devolve o IP desse outro servidor e o servidor local faz a consulta nesse outro servidor, no caso o .com. O .com também não sabe quem é, mas ele conhece quem sabe, então se repete o mesmo processo e assim descobre um servidor DNS do site Microsoft.com. No final das contas, a consulta fica .com.microsoft, porque ela é feita de trás para frente. Esse ponto no final geralmente é ocultado por padrão pelos navegadores, então a gente não precisa se preocupar em ficar colocando eles, porque o browser já vai ali e já reconhece que tem que ser colocado um ponto. Bom, essa foi uma breve introdução para a gente entender o que vamos fazer aqui na aula. Existe muito mais conteúdo para passar. E para não deixar esse vídeo muito grande, depois eu farei uns complementos nas partes que eu não consegui cobrir aqui. Ok, agora que a gente já entendeu a apresentação, vamos instalar o serviço DNS via interface gráfica. Acho que essa parte aqui já não é mais novidade para quem já assistiu meus primeiros vídeos, A gente vai aqui em Manage, ADD Roles and Features. Dá um Next, Next novamente. Seleciona o servidor aqui. Seleciona a role que vai ser instalada, no caso o DNS aqui. Aqui esse errinho que a gente deu é porque ele não está com IP estático. Então a gente precisaria colocar o IP estático na máquina, mas como a gente está só demonstrando onde instala, eu acabei não configurando essa máquina corretamente. E agora para demonstrar aqui via PowerShell, vamos abrir como administrador aqui. Então o comando é bem simples.
install Windows feature, -name DNS e include management tools. Bem simples. Eu não vou rodar aqui porque já foi instalado também. Isso aqui é só um servidor de teste. Então, após instalar por uma dessas duas opções, a gente tem aqui a janela do DNS Manager. Já está instalado. Com isso a gente mata essa parte de instalar o DNS via interface gráfica e instalar o serviço DNS via PowerShell. Vamos agora então criar uma zona primária. Então aqui abrindo o DNS Manager, a gente vai no server 1, a gente seleciona o nosso servidor, clica com o botão direito, New Zone, vai abrir então esse wizard aqui para a gente começar, e aqui a gente tem 3 tipos de zona. Então aqui a gente tem a zona primária, onde pode ocorrer a leitura e escrita, ou seja, pode-se alterar os registros da zona. Uma zona secundária, que é uma zona somente leitura, uma cópia da zona primária, e a zona stub, que é uma zona que mantém apenas os registros dos name servers, suficiente para identificar outras zonas. Então aqui é a opção de replicação, vai replicar somente para os domain controllers desse domínio. A primeira opção seria para a floresta inteira. E para a terceira opção seria para compatibilidade com o Windows 2000. Aqui então é o que foi falado no começo do vídeo, a zona de encaminhamento e a zona reversa. Então a gente pode selecionar, a gente seleciona a primeira, que a zona reversa a gente pode criar depois, mas a principal é a zona de encaminhamento, a primeira. E aqui é o nome da zona, no caso a gente vai colocar então fabricam.com, no caso é o nome da nossa empresa aqui fictícia. Aqui então em Dynamic Update, a primeira opção é recomendada para quando uma zona é integrada ao AD, ao Active Directory. Somente as atualizações seguras são permitidas, ou seja, somente cliente da própria rede. Aqui na segunda opção, seguro e não seguro, aceita qualquer tipo de atualização. Então já deixa uma boa brecha de segurança, caso alguém queira alterar alguns registros mais importantes na sua zona DNS. Ou seja, qualquer aparelho pode chegar e registrar alguma coisa no DNS. E o terceiro, ele não permite atualização dinâmica. Ou seja, todas as alterações terão que ser feitas na mão. Tem que ir lá e mudar o nome ou o IP, tudo na mão. O DHCP não pode alterar nenhum registro. Com isso aí a gente finaliza aqui a criação da zona. Então, como a gente pode ver, está aqui fabricam.com. E agora a gente vai criar uma zona DNS via PowerShell. Então, como administrador, a gente digita add DNS Server Primary Zone. -name, aí o nome da zona, no caso aqui wingtiptoys.com. A gente coloca o parâmetro Replication Scope, no caso o escopo de replicação, do tipo floresta, forest. E o pass-through aqui é para ele nos dar um resumo do que foi feito, no caso essa tabelinha final aqui. Então ele concluiu, o Wingtip Toys foi criado, uma zona do tipo primária. Agora vamos criar um novo registro. Aqui a gente vai dar um direito new host A ou 4A, né? No caso o host A é para IPv4 e o host 4A é para IPv6. Isso aqui é uma criação de registro na mão, então a gente vai colocar o nome cliente 1
e o IP a gente vai colocar o 92.168.0.2. No caso, isso aqui não precisa ser feito na mão. Imagina você ter 100 ou 200 máquinas e você precisa botar o IP de cada uma. Então, o próprio DHCP já vai ser feito, já vai fazer essa atualização para a gente. Pronto, registro criado aqui. Vamos agora fazer com o PowerShell. add-dns server resource record a -name, o nome no caso do cliente aqui, cliente 1, o nome do registro, o nome da zona vai ser o Ingtip Toys, aqui allow update n significa que qualquer um pode atualizar. IPv4 address, a gente coloca o endereço IPv4, 92.168.0.2. E o time to live é o tempo de vida desse registro, ou seja, aqui ele vai ter 1 hora de vida até ele precisar ser atualizado, né? Então com isso a gente matou aqui a parte de criar uma zona primária e também criar um registro. Então a gente fez um registro bem simples. Em outras aulas eu vou tentar explicar um pouco mais sobre esses registros. Então aqui é só uma visão mais simples, mais por cima do DNS, só para entender como é que ele funciona, né? E agora a gente vai aprender a resolver nomes. Vamos resolver nomes de uma zona para outra. Aqui eu tenho um computador chamado cliente 1 que está inserido em 2 zonas, no caso contoso.com e fabricam.com. Se eu der um ping aqui em cliente1.contoso.com, ele aceita. E em fabricam.com também aceita. E assim a gente consegue resolver o nome de cliente 1 tanto para Contoso quanto para Adatum. Então qualquer zona que a gente quisesse colocar, a gente poderia só adicionar o registro ali. E agora a gente vai encaminhar consultas para outra zona. Tentar resolver nomes de DNS de uma zona para outra. Aqui eu tenho o meu server 1. Se eu tentar dar um ping em adatum.com, ele não resolve. Esse server 1 ele está em contoso.com. Então a gente vai ter que encaminhar de contoso.com para adatum.com. Aqui no DNS Manager a gente vai na última opção, seleciona New Conditional Forwarder, no caso um encaminhador condicional. A gente vai então colocar o nome do DNS aqui, no caso adatum.com, e o IP de Adatum, o servidor que responde por adatum.com, que é o 92.168.0.100. Esse xzinho que ele dá não vai fazer diferença na hora de resolver. Apesar dele dar esse x, ele vai funcionar, tá? Então aqui está criado o encaminhador condicional para adatum.com, respondendo no IP que já foi colocado com final 0100. E agora voltando ali para a janela do PowerShell, a gente dá um ping e agora sim ele responde. Se eu der um ping em server2.adatum.com, que é um servidor que está lá, em Adatum ele também responde. Agora aqui no server 2 a gente vai fazer o caminho reverso. A gente está em Adatum e quer chegar até Contoso. Então se a gente der o ping aqui, a gente já consegue chegar em Contoso, porque eu já tinha feito um encaminhador condicional anteriormente. Se a gente vir aqui em DNS, no DNS Manager, já estava lá o encaminhador condicional para Contoso. Por isso que ele funcionou. E com isso a gente finaliza aqui a parte de encaminhar consultas para outra zona. E com isso a gente fecha aqui o básico de DNS.
a gente vai fazer umas próximas videoaulas aí para explicar o que acabou faltando, né? Que foi uma aula mais introdutória. Muito grato por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!